Olá, amigos do Papo.com. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o mercado, sobre varejo, sobre como é que está a situação econômica do país, situação política, enfim, a recuperação do centro da cidade de São Paulo. Tem muito assunto legal que a gente vai discutir e convidamos para esse programa o Dr. Roberto Ordini, que é um advogado, presidente da Associação Comercial de São Paulo, especializado em direito tributário. Bem-vindos ao Papo.com. Muito obrigado pela honra tê-lo aqui nesse programa com a gente. Eu queria entender um pouquinho aí como é que estão os seus projetos na Associação Comercial de São Paulo. Bem, nós chegamos na Associação Comercial há 40 anos. E por que eu cheguei na Associação Comercial? Porque eu sempre entendi a necessidade de estar ligado do associativismo, de conversarmos a mesma linguagem, porque uma andorinha só não faz verão. Eu vim do mundo da advocacia. Na época eu tinha editora. Sempre fui muito ligado à editora desde 68. Mas eu me dediquei nos anos finais de 60, principalmente durante toda a fase de 70, à editora jurídica. Jurídica. Eu tinha a Emeron Editora, S.A., que era uma editora especializada em jurisprudência. Naquela época, a jurisprudência era só escrita, não havia internet. Então, haviam 3 ou 4 editoras especializadas nisso e nós éramos uma delas. E você publicava as decisões? Publicava as decisões, os acordos. Era repositório oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A nossa área também sempre foi ligada à área tributária, que era a editora Mapa Fiscal também, da qual eu fiz parte, muitos anos. Então, estava naquele meio jurídico. Mas eu sentia necessidade de alguma aproximação à associação. Fui convidado, na época, 40 anos atrás, e comecei a participar das reuniões e fui me apegando à entidade. E hoje estou lá como presidente, uma honra muito grande para mim, e também o finalzinho da nossa carreira dentro da casa. Doutor Ordini, então, o senhor assumiu a presidência quando? Assumi agora em 2023. Na verdade, a eleição foi em 2022 e no dia 30 de março nós assumimos a presidência, por um mandato de 3 anos. E aí você assume a Associação Comercial num momento difícil do país, né, onde o varejo está sofrendo, está havendo uma grande revolução, né, da maneira com que se comercializam as coisas. Então, você tem agora as grandes portais de negociação. Qual é o desafio que o senhor está encontrando hoje? Bom, em primeiro lugar, conhecer a verdadeira face do comércio da cidade de São Paulo. Ela passou por transições muito marcantes. No passado, era aquela loja com balcão na frente, o vendedor ficava do lado de fora, do lado de dentro, e o consumidor do lado de fora. E havia um relacionamento quase que formal. E aquilo acabou, né? Isso hoje não existe. Começaram a surgir os autosserviços que vieram na época dos supermercados, que também era uma novidade. E esse sistema novo trouxe uma participação do consumidor na compra do seu produto. Mas ainda era aquilo que era exposto. Ele não tinha ainda a possibilidade de ter uma amplitude. Já mais recente, no final da era de 80, 90, começaram a surgir algumas inovações. E nós começamos a participar da NRF, lá em Nova York. Pela maior feira de varejo. Né? Maior feira, centenária, inclusive. E nós começamos a ver as descobertas que começavam a surgir. A primeira de todas, eu me lembro, era você estar participando de uma reunião sobre chocolate e, de repente, o aroma do chocolate começa a surgir no meio da sala. Aquilo era uma revolução. Já isso mais perto de 2000 e pouco já. E depois disso, começaram a surgir algumas coisas maravilhosas. Por exemplo, você olhar num espelho e a roupa começar a trocar
você não precisar entrar no aparador para poder se vestir, ela é que vinha até você. Isso foi uma inovação fantástica. Aquilo se imaginava alguma coisa maluca, né? Depois me lembro outro aspecto revolucionário do comércio, aí mais ligado à área de supermercados, que era o controle de estoque por frequência e também a possibilidade do consumidor fazer a compra passava o cartão de crédito, pegava o carrinho e no final ele saía e ia embora, não tinha caixa, não tinha nada. Isso, evidentemente, começou, me parece, na Alemanha, foi o primeiro projeto pioneiro. Depois apareceram outras novidades. Uma delas é você passar na frente de uma loja e o teu celular mandar uma mensagem. Olha, aqui nós temos a camisa que você gosta, temos isso, temos aquilo. Também são coisas magníficas. Também você pisar num tapete e o tapete falar de produtos que eventualmente você gostaria. Isso é uma coisa mágica. Era a inteligência artificial chegando. Já começando a aparecer. Começando a aparecer. Posteriormente, o comércio ainda tradicional mantinha aquelas características, um pouco mais agressivo no contato com o consumidor, mas ainda a teoria atrás do balcão prevalecia, principalmente no Brasil e São Paulo, que era o destaque maior. Mas isto vai se alterando com o tempo, imperceptivelmente, começam a surgir plataformas mais recentemente e a venda online. Aquilo era um descalabro. Nós mesmos, como que eu vou comprar um sapato ou vou comprar uma camisa sem experimentar? Isso não existe. Eu quero sentir. Estranho, né? Sentir o tecido, sentir o calçado. Era completamente estranho. Mas pegou. Pegou porque também havia uma alteração, por exemplo, dos calçados. Eu estou dizendo do lado masculino, porque é aquele que a gente mais vive. Aqueles 2 sapatos que a gente tem em casa no Tordilho, o preto e o marrom, né? Isso aí. Do lado da esposa tem 50, o nosso só tem 2. Nosso é 2, exatamente. O espaço no guarda-roupa também é proporcional. Mas isso faz parte. Mas o interessante... A gente adora ela. Né? Com certeza. Mais do que nunca. Eu, por exemplo, estou casado há 54 anos. Nossa. Então, eu posso dizer que já somos um, né? Com todos os defeitos e algumas qualidades. Mas chegamos lá. Mas o interessante disso era nos sapatos, eu falava, era o surgimento dos tênis. A presença do tênis no jovem, né? Até então nós tínhamos aquele sapato tradicional, preto e marrom, de couro, com amarrada, lacinho, eventualmente um mocassim, mas eram coisas muito tradicionais. O tênis mudou a história né? E o tênis ficou mais fácil, porque o tênis você via no pé das pessoas, as marcas ganharam realce, então você podia comprar isso por telemarketing, que ficou mais fácil. Mas daí veio o que chegou hoje, uma transformação total. Hoje, no Brasil, já faz parte em torno de 30% a 40% de compras ainda online. Então, mas a associação comercial, ela é uma instituição centenária. Vocês evoluíram o mercado? O que vocês estão trazendo de novidade para o associado? Né? Isso. Aí nós tivemos que repensar. Apesar de centenária, a associação comercial tem uma necessidade de renovação, de ajustamento à realidade. E nós estamos dando sequência a uma política que já vem vindo há vários anos para cá. E uma delas é essa, nos modernizarmos. E aí nós nos colocamos na posição principalmente do pequeno comerciante, do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. O que é que ele precisa? Né? Uma grande empresa, uma multinacional, ou uma indústria nacional, mas de grande porte, ela tem todas aqueles departamentos e aqueles trabalhos, todos os processos necessários para poder atender a sua existência. O pequeno não. O pequeno ele tem um contador geralmente externo, né?
que presta o serviço natural, e ele é aquele indivíduo que compra, vende, experimenta, e se deixar, até no final do dia, ele ainda varre a loja. Ele precisa dessas alterações, principalmente no campo tributário. Esse campo trouxe um transtorno já naquela época. E tem serviço que vocês oferecem de suporte para isso? Sim, isso eu vou chegar lá para te dizer que nós temos hoje, depois desse estudo, dessa adaptação, o balcão do empreendedor. O balcão do empreendedor nada mais é do que um poupa-tempo destinado exclusivamente ao empresário, ao pequeno empresário com maior proporcionalidade. E aí nós começamos a criar uma série de serviços e de orientações, seja com parceria de terceiros como o Sebrae, ou seja, ainda dentro de casa com a Faculdade do Comércio, que é bem recente, mas com o propósito específico de ajustar o nosso novo comerciante, o nosso novo empresário, à realidade atual do mundo. Porque também com a internet, hoje você tem a velocidade quase que da luz. Uhum. Né? Você sabe o que acontece do lado de lá, sabe... Então não há mais hoje aquela distância do que acontecia na corte e depois de 30 dias chegava... 30 dias? Hoje a gente tem que estar na frente, inclusive. Já tem que estamos estar antecipando o que vai acontecer. Antecipando o que vai acontecer. E isso tem ocorrido. Então, esses serviços vai desde as informações comerciais, da JuSesp. Você tem a certificação digital, você tem hoje outros serviços como certificado de origem, uma série de burocracias que... Isso ele tem que ser associado? Como é que funciona? Sim, é exclusivo, são serviços que a associação é exclusivo oferece. para associados. Quando alguém de fora chega, o que nós fazemos é convidá-lo a ser associado. É caro associar? Não, hoje, inclusive, modernamente, aquilo que no passado sustentou as entidades, que era a chamada anuidade, ela foi hoje deixada de lado. Hoje o que nós fazemos é o seguinte, o custo da anuidade já é revertido em serviços, quase como aquele consumo obrigatório num restaurante. Entendi. Então, se ele pagar, ele vai poder usar em serviços. Ele passa a usar. Então, naturalmente, aquele novo indivíduo que chegou não sendo associado, passa a ser associado. Agora, Todd, uma questão que, assim, que eu vejo na questão do pequeno e médio empresário são as disputas, né? Quer dizer, ele não tem estrutura, se ele tem uma disputa com um fornecedor ou alguma situação, ele contratar um advogado, o senhor é advogado, você sabe disso, né? É caro no Brasil, né? Sem dúvida. Então, como é que ele resolve esses problemas? Quer dizer, uma disputa ou com o fornecedor ou com o cliente, como é que funciona? Exatamente dentro dessas colocações, dessas perguntas que você faz, a associação, algum tempo atrás, a partir de 2021, logo depois da pandemia, quando surgiram muitos problemas também entre fornecedor e o varejista, nós criamos o SEMAC, que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. E essa Câmara de Mediação e Arbitragem é destinada aos pequenos empresários. Porque hoje, com a sobrecarga dos processos judiciais, você tem, no mínimo, um processo entre um fornecedor e um comprador, são 5 anos. 5 anos para tomar a decisão, para chegar a média para chegar. E a mediação, ela tem várias vantagens, não só a mediação, como a arbitragem. Primeiro, agilidade. Hoje você consegue, o prazo máximo de 6 meses, uma mediação está concluída. E isso não significa que todos levem 6 meses. Você, muitas vezes, no primeiro mês, na primeira audiência, no primeiro contato, você resolve o problema, que, aliás, ocorre com grande quantidade de vezes. Vamos exemplificar um pouquinho assim. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, eu estou vendendo para o senhor. Tá? Isso. Aí a gente tem uma disputa. Isso. Entendeu? Isso. Você fala, essa mercadoria não está certa, não veio na condição que eu queria. Isso. E a gente acorda que essa disputa, que essa discussão será decidida no judiciário ou nesta Câmara. Ela vem para
para a SEMAC. O SEMAC convida Mas as duas isso no partes. momento que a gente começou a relação. A gente não Isso. tem nenhum problema ainda. Não. Começamos a nossa relação a falar, Isso. se tiver um problema... Tá. Uma das partes procura a associação convida a outra parte, e os dois sentam à mesa como nós estamos aqui sentados. E um mediador ao lado para poder orientar. Na maioria das vezes, ninguém quer brigar, ninguém quer se estender num litígio muito grande. Então se resolve. Bom, olha, a mercadoria que você me vendeu, ela não veio na numeração correta, ou na cor correta, ou no tecido, enfim, seja lá o que for o tipo de mercadoria. Vamos trocar isso, você prontamente, depois de alguma discussão de custos, etc., vai atender isso, porque você quer resolver o problema. Procura fazer um acordo. Na realidade, é um acordo. É um acordo entre Por as isso partes. que a mediação, aí ela homologa através de uma ata, validada em legislação, há uma lei que prevê tudo isso, e ela substitui o judiciário. Isso vem avançando com tanta frequência que hoje se coloca na própria cláusula contratual de serviços que vão ser prestados, que ao invés de correr a antiga como fórum da comarca, etc. e tal, você já... É um processo caro, não? Não, é muito, mas muito mais barato do que primeiro porque você, nesse primeiro momento, nem sequer precisa estar acompanhado de advogado. São dois empresários que conhecem o mesmo mundo, né? Têm os mesmos problemas e a linguagem fica mais fácil. A mediação serve para ajustar os prazos dentro de uma equivalência de razão e aí você acerta essa situação. Até para uma negociação de dívida, de repente, estou devendo, você Principalmente. Aliás, foi o primeiro fato que trouxe a necessidade do SEMAC, porque com a pandemia, evidentemente que houve atrasos, houve dificuldades financeiras e nem todos puderam cumprir as suas obrigações. E ali foi o grande momento em que o SEMAC prestou, a Associação Comercial de São Paulo, prestou mais um bom serviço para o seu associado ou pela coletividade. Isso vale para empresários só do estado de São Paulo ou é aberto? Como é que está hoje? Hoje é nacional, porque nós já fazemos parceria com outras associações comerciais em todos os estados quase. Se o empresário que está nos assistindo tem uma situação de disputa, ele procura a associação comercial. Associação comercial. Para falar, tem uma situação que eu quero que a Câmara resolva. Aí a Câmara vai chamar a contraparte, senta-se na mesa e hoje você tem até o recurso da reunião à distância, online, que isso já vem também ganhando muita força no próprio judiciário. Aquelas audiências pessoais, etc., foram substituídas por uma audiência online, virtual, onde as partes conversam com a mesma naturalidade. Há questões que olha, será que não é melhor pessoalmente? Nós temos sentido que uma grande parte das soluções vem também do lado virtual. O importante é conversar, se é virtual e ter boa vontade de resolver. É evidente que em algumas questões uma presencial sempre ajuda, porque o olho no olho funciona, mas também nós temos lá uma sala de audiência, onde é feita com todas as formalidades legais, é elaborada uma ata, como se fosse a ata da audiência, as partes assinam e resolvem o problema. E, doutor Dino, mudando um pouquinho de foco, o senhor está numa área que está muito ligada a comércio, e a gente vê uma taxa de juros no Brasil ainda alta, né? E a gente está naquela discussão, vai subir, vai cair, vai ser meio ponto para cima, vai ser meio ponto para baixo. Como é que o senhor está vendo hoje esse cenário econômico? Porque eu vejo assim, uma discussão, sempre uma opinião muito minha, muito de curto prazo, né? A gente não está olhando um país, estamos completando 30 anos de plano real. Como é que o senhor está vendo esse movimento todo hoje? Bom, em primeiro lugar, no dia 1º agora será 30 anos, comemoramos 30 anos do plano real. Isso. Um projeto, a meu ver, isso é pessoal, que atendeu a tudo que nós poderíamos imaginar. Eu que venho de várias crises, eu peguei a de 80, lá em 79, com a maxi desvalorização, vivi várias outras crises com inflação lá em cima,
e as soluções nunca foram ajustadas, principalmente quando elas vêm de cima para baixo, como no caso lá da época do governo Sarney, em que nós tínhamos os tabelamentos. Isso é o maior erro. Tablita. Isso é o maior erro que pode se criar. No mercado comercial, a lei de oferta e procura é que é a única que rege as relações. Então, você impor de cima para baixo é a maior tolice do mundo e gera, evidentemente, um mercado paralelo. Muitas vezes, os empresários são levados a agir de forma fora da regulamentação por própria imposição errada das autoridades que não têm a capacidade de enxergar que a lei de oferta e procura é a única lei que deve existir no mundo comercial. Então, quando você faz um tabelamento, você cria um obstáculo para Isso uma das foi, na partes. verdade, antes do Plano Real, que era chamar os empresários para conversar, vamos tabelar os preços todos, que era caótico fiscais todo do o Sarney, sistema, né? etc., fecha o estabelecimento. Tudo isso é medida errada no mundo empresarial. E o Plano Real conseguiu trazer um ajustamento para a moeda. E eu me lembro com muita alegria que há 30 anos atrás, o dólar você comprava com menos do que um real. 0,80 ou 0,85, Isso, né? por aí. Era mais ou menos isso. Então, aquilo foi um momento de glória. Evidentemente que era um ajustamento e um dia mais cedo ou mais tarde ela voltaria a ter diferença. Mas não precisaria estar essa diferença que hoje está. Isso é fruto, e aí com todo respeito aos nossos governantes, é fruto do erro de administração. Enquanto nós não tivermos um Estado pequeno e um mercado grande, nós vamos viver esse problema. Não é possível, no mundo moderno, que nós tenhamos tanta burocracia. Eu até fico triste, num momento como esse, de ver que tivemos aí uma instrução normativa criando agora como um adicional, uma obrigação acessória, uma declaração dos incentivos e dos benefícios fiscais que eu ou você temos. Ora, além de ser redundância, o que eu quero lembrar aqui que o Código Tributário Português tem um dispositivo extremamente importante que todas as nações deveriam. O Estado não pode pedir uma informação ou exigir alguma obrigação onde ele já tem essa informação. E nós estamos fazendo isso como redundância e comodidade do mundo fiscal. Eu peço para você me apresentar uma prova que eu tenho já dentro do meu sistema. Mas ao invés de eu procurar, pesquisar, gastar energia, eu transfiro isso para o contribuinte. Isso é o maior erro que pode existir. E nós estamos vivendo isso agora, no século XXI, em 2024. Uma nova instrução exigindo mais um formulário. É claro que a Associação Comercial já apresentou uma manifestação contrária e oficiamos o meritíssimo chefe do que nós chamamos antigo xerife do fisco, né? Que é o chefe da Receita Federal, para que revise isso e retire essa obrigação. Não há razão nenhuma para que se imponha num momento como esse, com a reforma tributária tribulada, da forma que está, discutida, etc., ainda tenhamos mais uma nova obrigação, quando a reforma tributária lá atrás foi pensada na simplificação que ela poderia trazer para o contribuinte. Infelizmente... Mas aí, doutor Dini, a gente fala assim, o país, a gente que viveu o período pré-Plano Real, a gente não acreditava que a inflação um dia pudesse ser vencida. Era aquela sensação de que você ia para o supermercado com 2 carrinhos, 3 carrinhos, que tinha aquela profissão de remarcador, né? Era um mundo muito, muito maluco que a gente estava vivendo. Resolve-se isso. Temos 30 anos passados, mas o país não conseguiu desenvolver um projeto de Estado nesses 30 anos. Quer dizer, eu acho que essa é uma discussão, tanto na educação quanto na infraestrutura. A gente patinou, a gente
teve uma grande janela de oportunidades, um pouco como eu vejo, né? Olha, Não sei se o senhor tem essa percepção também. mesma percepção, e você tem toda a razão. Nós perdemos uma geração. Nós perdemos uma oportunidade grande. Nós deixamos o cavalo passar e não aproveitamos aquele momento. Quando o Plano Real começou a vigorar na sua plenitude, era o momento exato de fazer aquelas reformas necessárias. A partir de uma reforma administrativa, a partir de uma reforma tributária que visasse exatamente a simplificação. Só para você ter uma ideia, há 5 anos atrás, um pouco mais talvez, a Price e a Associação Comercial, com todas as demais entidades ligadas inclusive o próprio fisco, seja estadual e federal, fizemos um trabalho liderado pelo Everardo Maciel, que já esteve do lado de lá como secretário da Receita. Foi chefe da Receita, né? Foi secretário da Receita Federal. E fizemos um trabalho que poderia ser simplificado sem ter que ter essa reforma através de emenda constitucional. Todas as alterações infraconstitucionais, portanto, passíveis de simples legislação ordinária. Quando foi feito isso, Dr. Isso em 5, mais um pouco, no segundo governo da Dilma. 2016, 2015, mais ou menos. Mais ou menos nesse período, não, pouco antes até. Pouco antes, logo no início, no final do primeiro mandato da Dilma. Naquele momento, entregamos, inclusive, em mãos, através do então ministro da Pequena e Microempresa, Guilherme Afife Domingos, numa reunião com a presidente. Aquilo seria a solução para uma reforma que atenderia a todo mundo, porque ela, em primeiro lugar, traria a simplificação, onde nos permitiria enxergar melhor o campo tributário. E aí sim, criar o que hoje está sendo feito, uma junção de 1 ou 2 tributos, né? E principalmente na área do ICMS, que era o grande gargalo no momento e até pouco tempo atrás, pelas guerras fiscais de estado para estado, etc., você conseguiria criar um mecanismo através de destino, a tributação no destino e não na origem. Isso já estava sendo pensado lá em 2014. Exato, aquilo já vem desde do início da guerra fiscal. A grande luta era origem e destino. Como o estado de São Paulo, por exemplo, é o maior produtor, ou um dos maiores produtores na maioria dos setores, ela tributava na fonte, na origem. Né? Transferir isto, São Paulo perderia. Sim, perderia. Mas isso também já chegou-se a um bom termo. Porque, como também nós receberíamos no destino, embora menor, o imposto, haveria uma contrabalança e talvez uma perda inicial, mas depois tudo se acomodaria sem que houvesse necessidade de uma reforma como essa que nós estamos vivendo. Isto era possível, foi muito bem discutida durante o tempo. Parou desde que o governo não colocou aquilo em ação. Nós tentamos por vários caminhos, levamos para o Senado, levamos para a Câmara, procuramos, de alguma maneira, todas as autoridades e não conseguimos implementar aquilo naquela época. E a guerra fiscal. Então, e aí, doutor Dini, a gente está vivendo hoje um cenário de cobertor curto, né? Então, você puxa aqui, descobre ali, e aí você quer fazer uma reforma, mas e o meu setor, e aquele setor, e o lucro presumido, e o lucro real? Quer dizer, é difícil você, nesse ambiente, conseguir conduzir um processo que vai ter uma transição longa pelo que está sendo colocado, né? Qual a sua opinião aí como pessoa que trabalhou nessa área? Infelizmente, eu até, numa conversa lá atrás, numa entrevista, eu usei 2 termos que não foram muito bem recebidos. Falei em tragédia e transtorno. Quando falei em tragédia, não era propriamente contra a reforma tributária, mas sim contra as obrigações que ela trazia, contra a confusão que ela vai trazer. Em primeiro lugar,
é essa de período de transição, que é um período longo. É um período de 7, começou-se com 10, hoje chegou-se à conclusão de que 7 anos poderia resolver, mas durante 7 anos, você, a sua empresa, eu com a minha empresa, vamos ter que conviver com dois. Temos que conviver com 2 sistemas, 2 contabilidades, 2 pagamentos a contador. Então, nós temos um dobro de custo do que não teria necessidade se houvesse um único sistema. Começa por aí. Segundo lugar, uma série de entraves, porque aí nós começamos a verificar os problemas setoriais. Então, esse setor, que é o setor de alimentação, que é o setor da cesta básica, merece um tratamento melhor. Aí você vem para um outro setor que... Aí começa a confusão. Aí teve hoje o imposto do pecado. Então, a verdade é que hoje a bebida alcoólica, o cosméticos e, enfim, uma série de outros produtos, para não nos alongarmos aqui, passou a pagar o imposto do pecado. E esse imposto do pecado traz um custo alto. Então, evidentemente que é difícil conviver com isso. Nós nem iniciamos ainda, já enxergamos uma série de problemas. São 700 e poucos artigos que você, eu, ou o nosso contador, ou o nosso advogado, terá que conhecer para poder conviver com a realidade da nova reforma tributária. Você já imaginou o que é ter uma pilha de legislação para acompanhar, para saber o que é certo, o que é errado? Nós vamos ter que conviver com isso. Num mundo moderno, num mundo onde você tem a possibilidade de ter a nota fiscal eletrônica, tributa, consumo, que traz todas as informações necessárias para que lá dentro do fisco não exija mais nada do contribuinte, porque ela terá todas as informações. Então, eu tenho a impressão que mereceria ser revista, mas acredito que hoje é difícil reverter o quadro. Então, a tendência da associação, como outras entidades, em conjunto, é de diminuir o prejuízo. Então, mas eu vou querer falar um pouco sobre o centro, mas antes de entrar na questão do centro de São Paulo, eu queria abordar com o senhor essa questão do senhor falou de um estado pequeno, né? Esse é um problema que já sempre a gente conviveu com isso, né? Um estado grande que gasta muito. Eu me lembro que na época do Plano Real a tributação era mais ou menos 22%, 23% do PIB. Hoje nós estamos falando em 36% a 40%, cada economista fala um número, né? Parece que chegamos num ponto que não tem solução. Temos que olhar para gasto, temos que reduzir. Você acha que em algum momento nesse país a gente vai conseguir fazer isso? Porque nenhum governo conseguiu fazer. Eu acho que salvo talvez o governo Mário Covas aqui em São Paulo, quando ele assumiu, privatizou Banespa, eu não me lembro de um governo que teve coragem de cortar gastos e fazer reformas e mexer em previdência. Qual é a sua opinião sobre essa questão de... Porque faz a reforma tributária e continua um estado grande, o buraco continua crescendo. Então não vai resolver esse problema. Essa é uma situação difícil que alguém um dia vai ter que ter coragem para fazer. Nós temos que não só passar o metiolate na ferida, e sim curar a causa dela. A causa dela é o Estado grande, é o Estado que nem sempre é culpa do governo. Quero que isso fique claro. É a circunstância do mundo que vem se transformando de uma forma muito mais veloz do que nós podemos assimilar. Quando você acorda, já mudou. Eu pego sempre como exemplo o telefone. Eu entrei numa fila na década de 70 para comprar um telefone e para minha casa fixo. Hoje, os telefones fixos em casa já nem existem mais porque você tem a facilidade. Seu neto nem sabe o que é isso. Nem sabe, exatamente, né? Nem sabe o que é isso. Então, essa alteração moderna é evidente que você tem que fazer o ajustamento, mas o ajustamento tem que ser feito pela via mais simples. Eu, desde a faculdade, me lembro do professor de economia política dizer o seguinte: o Estado não deve se meter aonde ele não conhece e só deve assumir responsabilidade onde a iniciativa privada
não vai. Naquela época, era lixo, saneamento, etc. Hoje também nem isso, mas é da alçada, pode ser da alçada do governo. Porque a iniciativa privada eu vi recentemente, e hoje já é comum, usinas de lixo em Tóquio, que não só está no mundo privado, como gera energia e do lado pode atender uma cidade de tantos... Só com o resíduo que é explorado dentro daquela usina. São usinas pequenas. Na época até me interessei para saber, para poder discutir o assunto, custavam $20 milhões. Você pode fazer uma em cada bairro, numa região, e você atende uma cidade como São Paulo de uma forma muito maior. Agora, Todinho, ser menor não significa que não seja responsável socialmente. Claro. Porque a gente tem uma carência grande social no país. Essa então, carência, você tem toda... Porque assim, a pessoa... Não, vamos privatizar tudo e a sociedade que se lixe, né? Não é essa a proposta. A proposta tem que cuidar de quem precisa ser cuidado. Né? E mais, se o Estado tiver apenas esta preocupação de cuidar dos menores, não como um protetor, e sim como um instrutor. O Estado tem que trazer aquela pessoa para os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que o seu filho, o meu filho tem. Essa é a função do Estado quando você está lidando com uma classe menos privilegiada. Nascemos iguais e crescemos desiguais, né? Exatamente. Isso, né? É isso aí. Então, centro de São Paulo. Centro de São Paulo eu sei que é uma coisa que o senhor tem no seu coração, né? Sim. Eu trabalhei no centro na década de 80, aquilo era pujante, né? Comércio, restaurantes, uma vida bem aquecida, depois o esvaziamento do centro, né? E agora o senhor está batalhando para retomar aquela atividade. Como é que está isso, hein? Olha, está indo muito bem. Eu sou um otimista e mais do que otimista, eu tenho certeza de que o centro vai estar revitalizado. Talvez eu não veja ele completo. Vai ver sim. Mas, com certeza, os nossos filhos terão aquele centro pujante. Primeiro, pela beleza do centro. Segundo, pela história do centro. E segundo, pelos recursos que nós temos no centro. Então, hoje, a melhor infraestrutura da cidade de São Paulo está na região central. Nós temos ruas que foram ícones do comércio, como a Rua Direita, São Bento. E nós estamos ali enxergando o shopping a céu aberto, da praça do Largo São Bento ao Largo São Francisco, da Praça da Sé à Praça Patriarca. Aquele mundo que você chegou a ver, mão e contramão de pedestre, São aquele Bento. burburinho, a direita e São Bento. Tinha faixa, né? Você tinha que subir pela direita e descer pela esquerda. Faixa amarela no centro da rua. Ela pode estar revivendo. E facilita, simplifica a vida de todos os bairros que vêm para a cidade, né? Como se falava antigamente. Vamos para a cidade fazer compra, vamos para o centro. Era um passeio. Né? Era um passeio. Nós temos ali museus, nós temos uma arquitetura europeia, com base europeia. Nós vamos ter o marco da cidade, onde ela nasceu. Temos a Praça da Sé, que hoje já juntou com a Praça Clóvis Bevilacqua, a ponto de pessoas não saberem onde começa uma e termina a outra. Aquele mundo grande que tem ali em volta, com possibilidades, o comércio crescendo ao lado. Todo turista que vem de fora, ele busca o centro da cidade. Então ele precisa encontrar aquilo. E hoje nós já temos os 3 fatores importantes para a sua revitalização, que é segurança, e hoje nós temos uma companhia da Polícia Militar específica para o centro da cidade. Nós temos a GCM, que triplicou o número de pessoas, inclusive com informações de línguas. Outro dia eu estava vendo, eles trazem no peito uma bandeirinha da língua que conversa. Você estava vendo a variedade, parece que são 20 ou 30 línguas
que são atendidos. Nós temos, além disso, uma série de viaturas e policiamento local, além das câmeras de reconhecimento. Isso tudo foi colocado quando? Isso agora, nesses últimos anos, nesse governo atual, né, que vem dando muita atenção para o centro. Então, nesses 2 anos, e aqui para frente até o final do ano, nós temos 22 mil câmeras na cidade de São Paulo, das quais pelo menos 3 mil no centro já instaladas, funcionando. Nós temos a zeladoria, que é o segundo fator importante, também funcionando bem, com varrição durante o dia, com recolhimento do lixo na hora certa, não tem mais aquela exposição de lixo ficar na porta das lojas. Está limpando. E a terceira, que é a iluminação. Hoje, o próprio poder público, a Prefeitura de São Paulo, tem feito um trabalho de iluminar os prédios das ruas, os prédios históricos, os prédios ícones, vamos dizer assim, e dessas ruas todas do centro trazendo iluminação. Paralelamente, a iniciativa privada está trazendo não só de volta o comércio, nós tivemos 39 lojas novas abertas do ano passado para esse ano, na região da São Bento e Rua Direita. Nós tivemos um número muito grande de empresas de prestação de serviço sendo instaladas novamente no centro da cidade, graças aos incentivos fiscais do ISS. Hoje está pagando quanto? 2% apenas 2%. Em quase todos os quinais, ou seja, em quase todos os setores de comércio e de serviços, principalmente. Nós temos a redução do IPTU em até 40%, e temos ainda um benefício dos retrofits, em que a prefeitura, a fundo perdido, tem um recurso à disposição para que sejam reformadas as fachadas ou até mesmo no interior de prédios para se ajustar à realidade. Estão chegando também novos restaurantes que trazem o público jovem. Nós estamos tendo à noite de 10 a 15 mil jovens, eu digo jovens, mas tem jovens com mais idade, que também venham para o centro para aproveitar a oportunidade de shows. E o índice de violência caiu, como é que está isso? Olha, eu fiquei impressionado ontem com o que eu vi. De roubos do ano passado, em torno de 400, uma coisa assim, para 9. Eu gravei bem esse número, porque 9 roubos durante esse período de 2024. Roubos. Furtos um pouco mais, mas em torno de 10%, 20% do que tinha no ano passado. E no demais é só a questão de ajustamento e cuidado das pessoas que estão ali na rua. Também estas câmeras têm um papel social muito importante, localizam várias pessoas durante o dia que estão perdidas, que a família não sabe onde está, e então é identificado também, muitas vezes, como uma pessoa de rua, né? E podem ser recolhidos pela família. Tem acontecido. Esse projeto que o senhor está tocando, esse é um projeto da Associação Comercial? Da Associação Comercial. Então, é uma bandeira de longo prazo. Mas apoiando a prefeitura. O mérito maior está nela, porque a autoridade é a detentora do poder e ela está aceitando a nossa ajuda e nós estamos... Então, há uma conexão muito boa entre a autoridade pública e a associação comercial. E, com isso, nós estamos conseguindo levar para essa região, que é importantíssima, o chamado centro histórico da cidade, tudo aquilo que você necessita. Inclusive, eu sou testemunha, eu tenho ido muito ao centro, né? Fazia tempo que eu não ia ao centro, eu me sinto bem mais seguro no centro hoje do que andando talvez em algumas regiões nobres da cidade de São Paulo, né? Então, porque o policiamento realmente é ostensivo, né? Você vê que está bem mais vazio o centro, mas está retomando, isso é importante, né? Doutor Gini, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, qual é a sua perspectiva para o país, para os próximos anos aí? Como é que o senhor está vendo? Olha, eu sou otimista por nascença e por formação.
Eu acredito no Brasil e não vejo no mundo, com todo respeito a todos os países, o potencial que o Brasil tem. Nós temos uma terra maravilhosa, desde Pero Vaz Caminha, quando já aqui plantando tudo dá, e é verdade. Nós descobrimos o Cerrado, que na minha época de ginásio, ou de escola primária, era uma terra improdutiva, perdida, e hoje é um dos maiores produtores de soja. Nós temos uma agricultura viva, desde a guerra da Ucrânia, trigo, por exemplo, que nós éramos dependentes em 80%, hoje nós produzimos 60% do que em 2, 3 anos. Impressionante, né? Na área de trigo. No milho, nem se falar, outras áreas, os minérios que nós dispomos. Então, o Brasil tem tudo para crescer. A nossa vocação, quer queira, quer não, é uma vocação do alimento, da agricultura. Isso o Brasil tem que se entender. Mas é aí a indústria. Nós temos necessidade de indústrias para atender as maquinárias, para atender os instrumentos necessários, enfim, tudo que. Então, ela vai crescer da mesma maneira, né? Nós temos uma indústria automobilística forte, já vencedora, fincada. Então, nós temos muitas indústrias que vão continuar vivendo da maneira. Mas nós temos uma vocação principal, que é a vocação do agro. E ela vai sustentar o Brasil e o mundo, vai alimentar o mundo, é o coração do mundo. Odile, você citou a questão da indústria automobilística nessa questão. Isso preocupa bastante, porque os chineses estão entrando aí com incentivos e realmente está afetando a indústria brasileira, e também tem esses portais aí que vendem, tem o imposto da blusinha. Isso afeta diretamente o setor em que que a associação está atuando. Como é que você vê essa questão? Eu vejo o seguinte, a China, indiscutivelmente, é uma potência hoje, e ela vindo para cá, gerando trabalho, gerando riqueza no país, ela é bem-vinda. Aí os outros têm que se ajustar à realidade. Montando carros ou desenvolvendo carros? Desenvolvendo carros, fabricando, gerando emprego, né? Não trazendo ele montado, isso é evidente que não. Agora, onde há um erro? É no comércio online, pelas ofertas que são trazidas via marketing direto, com essa famosa isenção que não foi criada para isso. Então, esses $50 tem gerado um grave prejuízo e uma concorrência predatória no Brasil. Isto nós repudiamos, já manifestamos isso diretamente ao governo, não aceitamos isso e vamos lutar para que eles tenham o princípio da isonomia para trazer para cá. Trazer as novidades, trazer essas... Perfeito, é um direito e é uma necessidade do mundo moderno, mas sem privilégio, principalmente em detrimento do comércio brasileiro. Então, não aceitamos essa isenção e vamos combater até o momento que o governo entender... Vamos gerar emprego aqui, né? Gerar emprego aqui e renda aqui. Agora, venham todos os países são bem-vindos, né? E todos eles têm trazido, acrescentado valores para o nosso país. Então, por que não? Por que não aprendermos com eles? Aqueles que são mais desenvolvidos, têm tecnologia. Temos que ter humildade e dizer, quero aprender. Mas vamos concorrer de igual para igual. Maravilha. Bom, gente, a gente conversou com o Roberto Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Acho que o papo foi super interessante. Eu gostei particularmente, já fica o convite para outros programas. Se você gostou do nosso programa aqui, dá o joinha, compartilha e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, gente.